Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais focada, né? Num documento do Ministério da Educação, lá de 2004, sobre os conselhos escolares no Brasil. Isso. O foco é entender como esses conselhos foram pensados, assim, para serem ferramentas de democratização de cidadania na escola. Tem até uma citação do Paulo Freire no material, Sim, muito boa. que diz: tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, é pouco ainda. Vamos tentar ver o que isso significava na prática, segundo esse guia? Exato. E essa visão, ela se encaixa, assim, no movimento maior do país, né? Que o documento descreve de ir além de uma democracia só representativa. Uhum. Então, para uma mais participativa. E aí a escola pública entra como um espaço-chave para isso, para formar cidadãos mesmo e para exercitar essa participação ativa, né? Buscando construir conhecimentos, atitudes, valores para estudantes mais solidários, críticos. Certo. Então, o que seriam exatamente esses conselhos escolares, segundo o documento? Como eles definem? Olha, são definidos como órgãos colegiados. Colegiados. O que isso quer dizer? É tipo grupos com representantes de todo mundo, sabe? Estudantes, pais ou responsáveis, professores, funcionários e até gente da comunidade local. Nossa, então a ideia era que todos tivessem voz ativa mesmo. Sim, e não só para opinar, tá? O ponto era ter poder de decidir sobre coisas importantes da escola. Como o quê, por exemplo? O projeto político-pedagógico, o uso do dinheiro, as regras internas. O documento chama de lugar de participação e decisão. Era para ser um espaço decisório mesmo. Entendi. E isso era só uma recomendação, uma boa ideia, ou tinha alguma base mais formal? Não, tinha base legal forte, sim. A Constituição de 88 e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, já falavam em gestão democrática do ensino público. Ah, já estava na lei, então. Sim, e o artigo 14 da LDB especificava isso: participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. E olha só, o Plano Nacional de Educação de 2001. Que era lei na época, né? Exato, era a lei. Ele chegou a ter como meta criar esses conselhos em todas as escolas públicas em 2 anos. Era um objetivo bem claro. E qual era o propósito maior por trás disso? De instituir isso por lei. O objetivo, segundo o documento, era bem ambicioso: superar a tal cultura patrimonialista. Patrimonialista? Aquela ideia de que o gestor é meio dono da coisa pública. Isso, essa visão mais antiga. E construir no lugar uma cultura participativa e cidadã dentro da escola. Era uma mudança cultural mesmo que se buscava. Entendi a base legal e o objetivo. Mas como essa ideia de gestão democrática se traduzia no dia a dia do conselho? Quer dizer, quais eram as ferramentas práticas que o documento descrevia para ele funcionar de verdade? Bom, o guia detalha 4 funções principais. É interessante ver como elas foram pensadas para, tipo assim, se conectarem. Quais eram? Tinha a função deliberativa, que era para tomar as decisões-chave mesmo, sobre o projeto da escola, as normas. Certo? A consultiva, para dar pareceres, sugestões, né, ouvir as opiniões. Uhum. A fiscal, que era bem importante, para acompanhar de perto a gestão pedagógica e financeira. Ver se as coisas estavam andando direito. Fiscalizar mesmo. Exato. E por último, a mobilizadora, ou seja, chamar todo mundo para participar, engajar a comunidade. Ah, interessante. Então era um ciclo: mobilizar, consultar, decidir e fiscalizar. Isso. A ideia era gerar corresponsabilidade. A fiscalização ajuda a informar as decisões que precisam de consulta e do engajamento de todos para serem legítimas, né? E o diretor da escola entra como membro nato para fazer essa ponte com a gestão oficial. E qual seria o foco principal dessas decisões e desse acompanhamento todo? Onde o conselho atuaria mais fortemente? Olha, o coração da atuação do conselho, segundo o documento, era participar da construção e do acompanhamento do projeto político-pedagógico. O famoso PPP, né? Exatamente, o PPP, que é basicamente o DNA da escola, né? O plano de identidade, os objetivos, como alcançá-los. E o que isso envolvia na prática para o conselho? Envolvia discutir os rumos da escola, as prioridades, até o currículo, claro. Sempre respeitando a legislação.
Analisar indicadores importantes como evasão, aprovação. Olhar os dados. Sim, e fiscalizar como o dinheiro era usado, a gestão administrativa e financeira. A meta final era buscar a tal qualidade social da educação. Qualidade social, o que seria isso? É diferente de só ter boas notas. Vai além dos números das estatísticas. O documento fala em olhar o crescimento intelectual, mas também afetivo e social dos alunos. Uma formação mais completa. Para isso funcionar, o guia sugeria reuniões periódicas, talvez mensais, e também assembleias gerais. Assembleias gerais. Sim, com toda a comunidade escolar. E essas assembleias eram consideradas soberanas nas suas decisões. Bem completo para envolver a comunidade, mas imagino que colocar pais, alunos, professores para decidir juntos sobre o projeto da escola ou o uso de verbas, isso não deve ser sempre um processo fácil, né? Quais as vantagens que o documento apontava para justificar esse esforço todo? O guia reconhecia os desafios, mas argumentava que as vantagens seriam, muito significativas. Primeiro, decisões tomadas coletivamente tenderiam a ser mais legítimas e transparentes. Por quê? Porque refletiriam a pluralidade de interesses e visões da comunidade, né? Não seria a decisão de uma pessoa só. Faz sentido. Além disso, haveria um maior controle social sobre o que acontece na escola, sobre a política educacional ali no dia a dia e, talvez o mais fundamental, seria um espaço garantido para que todo mundo pudesse expressar suas ideias, suas necessidades e buscar soluções juntos. A legitimidade viria justamente desse processo plural. Entendi. Bom, resumindo então, os conselhos escolares, pelo menos na visão desse guia de 2004, eram vistos como peças-chave, né, para trazer a democracia participativa para dentro da escola mesmo. Exato. Conectando a escola com a sua comunidade, com seus desafios. Como o próprio texto diz, eles eram importantes para buscar transformações no cotidiano escolar, orientadas pelo desejo de construção de uma sociedade igualitária e justa. Uma visão bem forte. Exatamente. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão importante, olhando para essa perspectiva do documento. Se a gente pensa nesse ideal de participação intensa, de responsabilidade compartilhada, e considera os desafios reais do dia a dia das escolas brasileiras que o próprio texto menciona, né? Falta de tempo, às vezes, de formação, fica a pergunta: qual o nível de compromisso contínuo que seria realmente necessário de todos os envolvidos? Gestores, professores, alunos, famílias, a comunidade em volta, para que esses conselhos não virem só uma formalidade no papel, sabe? Mas que sejam, de fato, os motores da gestão democrática e da transformação social que esse documento de 2004 tanto almejava.